Eu diria que o que ele conseguiu manter, eu acho até elevar, foi a intensidade cromática e matérica da pintura, em relação à anterior, que estava bastante comprometida com a história cristã e todas as dificuldades pessoais que o Luiz enfrentava. Eu me lembro bem do que a gente chama de consciência, né? A gente que teve uma cultura cristã, nós dois, né? Do que são as dificuldades de consciência cristã. Eu me lembro bem essa divisão sua, essa dificuldade toda. Eu acho que o fato de ele ter saído dessa figuração liberou uma energia pictórica muito grande e que não deu numa gratuidade colorista, mas deu numa pintura bastante articulada, né? De uma pintura que tem algo a ver com uma sorte de jogo de elementos cromáticos distintos, né? Que produzem um efeito interessante, que não é de uma composição convencional no sentido das transições, das proporções, mas dos saltos. Uma pintura aos saltos, de cores intensas, de campos isolados, que, entretanto, conquanto isolados, eles estabelecem relações de tensão, não de transição, de passagem, de continuidade, mas de pulo, né? São pequenas rupturas nelas mesmas. Essa parte que eu acho a que mais me pegou, né? Há um elemento nessas que eu vi aqui, a que eu chamaria iconográfico, e que corresponde à memória do artista, em que o Luiz ele traz, vamos dizer assim, elementos de um registro do passado, como tecidos, panos, o que o levam a associar todo esse trabalho cromático com um material heterogêneo relativamente à cor pintada. Isso de modo nenhum anula o trabalho, mas propõe uma outra coisa. Então eu teria duas pinturas nesse sentido. Quando há elementos que se agregam trazendo uma carga afetiva, e no Luiz a dimensão afetiva é dominante, eu vou dizer isso, né? O Luiz é uma pessoa extremamente ligada aos afetos, né? E nesse caso ele consegue até controlar esses afetos. Por outro lado, eu acho que nesse momento mesmo, alguma coisa talvez se perca nesse retorno em relação à intensidade da cor pura. Há momentos também iconográficos em que eu vejo o Luiz de antigamente, de há pouco tempo, né, das memórias dele, e ele tem uma memória bastante, se eu estiver errado, ele vai me desculpar, porque eu quero bem a ele, conflitivo, né? O Luiz me parece ter uma memória de conflito no passado, não hoje. E nesse caso a gente pensa, por exemplo, todo esse campo das aberturas, assim, como ele dizia, janelas, até poderia haver portas, essas coisas em que um outro se faz ver, né?
esse outro que se faz ver é um outro ausente, então esse outro, a gente poderia chamar a esse outro de um objeto do desejo, mas não no desejo no sentido eros, mas também um desejo de morte, né? Havendo essa relação conflitiva na pintura. Mas é evidente que também há uma dimensão erótica, não no sentido banal erótica, mas do amor, né, que pode estar também se filtrando pelas passagens. Eu digo amor não no sentido grego da filia, mas no sentido de eros, né? São duas dimensões diferentes, não é a libido. Nesse caso é interessante a gente pensar essa multiplicidade e dá, nesse momento atual do trabalho, ver algumas das direções. Eu não estou aqui para reproduzir o ponto de vista do artista. Muitas vezes a gente tende a refazer o percurso do artista. Aqui é uma coisa mais dialógica, em que há uma conversa com o artista e eu expus pontos de vista meus, ele não responde por nada disso. Mas eu acho que quanto menos o elemento iconográfico se alardeia, tanto mais intensa fica a pintura. Não que ele deva suprimir o elemento iconográfico, uma janela, um rosto, sei lá, uma coisa assim. Mas ela pode aparecer, esse elemento pode aparecer num canto disfarçadamente, o que solicita do que olha a pintura, do vente, aquele que vê, uma série de interrogações. Então nós temos uma pintura que não é gratuita, mas é uma que puxa as interrogações de quem vê. Para mim, uma pintura que não traga nenhum problema é uma pintura fátua. Né? No caso, eu vejo esse quadrinho amarelo, é o que mais me pega justamente por isso. Porque ele tem um elemento iconográfico, mas ele é muito bem situado na superfície do suporte. Ele não se impõe a mim. Eu talvez o encontre, mas eu posso também não encontrá-lo. Nesse caso, a pintura se segura como uma economia cromática, eu diria, do descontínuo, são elementos descontínuos, e de um descontínuo tensionado, tensões no descontínuo, né? Há alguma coisa, inclusive, em alguns deles, do calidoscópio, né? Do calidoscópio. Mas não é uma pintura calidoscópica, calidoscópica é muito geométrica, mesmo quando varia, ela é geométrica. Aqui nós temos um elemento, eu não diria aleatório, mas não há uma construção prévia que opere nessas pinturas.